bem-vindos ao webinar de Engenharia de Dados na Nuvem com Alteryx Designer Cloud. Meu nome é César Mori, eu faço parte do time de pré-vendas e treinamentos aqui da Data Mining, trabalho com Business Intelligence há cerca de 6 anos, principalmente atuando com Alteryx, Qlik e soluções da Microsoft, como Power BI e, claro, Excel. Muito feliz de realizar essa introdução aqui do Alteryx Designer Cloud de hoje. Mas primeiro, vou falar um pouco aqui da minha empresa, da DataMine. Nós somos uma consultoria especializada em BI, fundada em 2005. Estamos nos Estados Unidos, na Índia, no Brasil, e em conjunto com nossos parceiros, desenvolvemos as soluções de ponta a ponta em serviços criativos, BI, gerenciamento de dados, gerenciamento de migrações, projetos, e também fornecemos cursos e treinamentos. E acho que é isso, basicamente isso que você precisa saber da DataMine, bem rapidinho. Então, vamos começar com a sessão de hoje. Vou falar sobre Alteryx Designer Cloud, Cloud Data Engineering, engenharia de dados na nuvem. Bom, agenda, o foco principal é você responder essas 3 perguntas básicas, né? O primeiro, o que é o Alteryx Designer Cloud, por que utilizar e como ele funciona. Depois disso, a gente vai entrar na solução e vamos ver a alinhação com uma demonstração bem simples. Então, fique à vontade para mandar perguntas durante a apresentação. Eu vou responder elas no fim, caso a gente tenha tempo, muito provavelmente vai ter. Bom, o que é, então, né? Vamos começar bem do básico, o que é o Alteryx Designer Cloud. Bom, é uma plataforma nativa de nuvem, oferecida na forma SaaS ou self-managed, né? Então, ou a gente compra o serviço da Alteryx e usa toda a estrutura dela, ou a gente usa uma cloud nossa e a gente coloca o Alteryx Designer lá. Então, voltando, é uma plataforma nativa de nuvem para a preparação de dados e também é conhecida como o Data Wrangler. Por ser nativas em nuvens, né, quer dizer que a arquitetura e tecnologia são projetadas, construídas e tem todo o processamento das operações da nuvem e por isso a gente vai ter todas as vantagens desse modelo de computação. Então, sem instalação nenhuma, sem hardware para se preocupar e sem todas essas questões on-premise que a gente costuma ter. O Alteryx Designer Cloud possibilita a rápida ingestão de dados e transformação, gerando dados de qualidade com mais rapidez e em maior escala, através de uma interface interativa e inovadora, com uma inteligência de máquina poderosa e processamento distribuído avançado. A gente vai ver isso com detalhes na sessão como funciona. Bom, e o mais importante, o Alteryx Designer Cloud torna as atividades complexas, suscetíveis a erros humanos e que demandam muito tempo de preparação em uma atividade, e aí é bem importante, de simplesmente apontar e clicar, e aplicável para qualquer volume de dados. E esse ponto já me introduziu ao tema, por que a gente vai utilizar. Então, por quê? As estimativas variam, mas é algo em torno de 60% do tempo de um analista consumido na atividade de preparação de dados, ou seja, durante a semana, eles usam apenas 2 dias para realmente analisarem os dados, né? Que é uma atividade cara, totalmente ineficiente. E como sabemos, algumas empresas passaram a demandar dos times de TI essas atividades de preparação, tornando-se uma espera longa por uma solução em código de programação, que vai requerer muitas indas e vindas entre o programador e o analista, e conforme os formatos, os feedbacks, os requisitos mudam, essas soluções engessadas vão precisar de atualização que, em geral, não podem ser realizadas por quem realmente conhece os dados, né? Então, ele vai ter que mandar aquele código de volta para a TI vai ter que colher novos requisitos, tentar fazer, né, um relatório engessado e enviar para o analista de novo. Isso quer dizer que os analistas, ao invés de produzir insights de negócios, estão abrindo chamados e esperando por uma solução que demoram semanas para chegar. E, por fim, a preparação de dados, né, esse, o Data Wrangling, Data Science, tem sido um desafio constante ao longo dessas últimas décadas, e o desafio só tem aumentado e vai aumentar com o volume de dados e a necessidade de mais governança. Então, quando a gente leva todos para a nuvem, a gente vai ter uma segurança muito mais elaborada e mais simples também de ser administrada, além de ter um processamento de volume de dados distribuídos lá na nuvem. Então, por que utilizar o Alteryx Designer Cloud? Bom, com ele, as ferramentas de preparação de dados ficarão com as pessoas que realmente sabem interpretar os dados, vão poder, então, por isso, né, elas vão poder utilizar as ferramentas para aplicar os conhecimentos de forma rápida e mais produtiva, e o que significa que o que costuma levar mais ou menos 6 horas como uma demanda de TI, pode ser feito agora em menos de 2 horas pelo analista. Bom, então, basicamente,
A Alteryx Cloud vai ajudar a diminuir o tempo de preparação de dados, vai evitar o gargalo de TI e também uma carga de demanda sobre o cientista de dados na preparação de dados, né? Algo que a gente pode deixar para eles uma atividade mais nobre, né? Uma atividade mais de análise, de ficar preparando dados. E a gente vai entregar ferramentas corretas para as pessoas que entendem de dados, né? Eles vão saber como transformar, que regras tem que seguir. Isso é o mais adequado, de forma a eliminar as atividades manuais. Bom, então, por que utilizar? Agora a gente vai ver por que, como ele funciona. Então, primeiro vamos ver o processo geral, como ele funciona, o Designer Cloud. Bom, basicamente a gente vai seguir esse fluxo, né? Então a gente conecta, temos referenciado a um banco de dados, a uma tabela, a um dataset, carregamos os dados, vamos transformar. Depois de criar todas as transformações, né, que a gente chama de recipe, a gente vai ter um flow, a gente cria um job, que seria rodar, né, executar essas receitas, esses steps, essas transformações de dados, e depois a gente tem a opção de compartilhar e agendar e deixar automatizado lá na nuvem. Bom, então, conectar, criar conexões às fontes de dados, e algumas conexões são criadas automaticamente, como exemplo, o upload de arquivos, simples. A gente referencia, através dessas conexões são criadas as referências aos datasets, arquivos e tabelas, né? Então, a gente referencia aos nossos dados, a gente carrega amostras dos dados na interface do usuário. Depois, construímos uma sequência de passo a passo, uma receita para transformar as amostras através de uma interface bem inovadora que eu vou mostrar na demonstração. Depois, um job vai executar essas sequências de passos desenvolvidas na base, completa, né? Então, aqui a gente deixa de usar apenas a amostra e começa a executar a sequência de passos na base completa, gerando uma saída que vai poder ser armazenada num destino desejado e no formato apropriado, né? Então, a gente pode mandar de volta para o banco de dados ou salvar em um arquivo na nuvem também. E, por fim, fluxos e plugins podem ser compartilhados entre usuários, agendados para automação da execução, exportados e importados da plataforma, né? Então, eu consigo pegar toda a minha automação, minha receita, meu fluxo, importo ou exporto, mando para alguém, e eles podem carregar também lá no cloud deles também, ou eu posso simplesmente compartilhar o meu flow na própria interface do usuário. Bom, então vamos dar um passo adiante e ver esse processo um pouco com mais detalhes. Bom, tudo começa com os usuários. Então, os usuários, eles vão vão começar se cadastrando e verificando seus e-mails para entrarem na plataforma, e eles vão se logar através do navegador de preferência deles. Então, basicamente isso que eles vão precisar para começar a usar o Designer Cloud. Segundo, na interface do usuário, o objeto primário a ser criado é uma receita. Então, uma receita é uma sequência de passos para transformações do dataset. Quando selecionamos as sugestões, escolhemos opções da barra de ferramentas ou selecionamos valores do histograma, nós começamos a adicionar novos passos à receita, utilizando a transformação preditiva, que a gente vai ver com bem mais detalhes no próximo slide, que é a essência do Designer Cloud. Bom, após selecionar, nós podemos modificar os passos, né, os steps, através do Transform Builder, né, então, o transformador, desse transformador, que é um painel onde os passos podem ser modificados e onde podemos ver uma prévia das transformações. Então, ao finalizar a receita, a gente roda um job, como expliquei na sessão anterior, para gerar os resultados. Esse job, ele executa um conjunto de passos das receitas, das fontes de dados, mas sem modificá-la. Então, estamos executando o passo a passo, mas a gente não está modificando a fonte de dados. Então, ao terminar, a gente vai gerar uma saída em uma localidade, um formato, um tipo de compressão e outras configurações definidas pelo usuário. E, de novo, é importante enfatizar que o Alteryx Designer Cloud não modifica as fontes de dados de forma alguma. Todos os dados são trazidos para os sistemas através de uma referência à fonte. Então, o conjunto de dados, receitas e saídas, isso aí pode ser agrupado em objetos que a gente chama de fluxos, que é o próximo item aqui. Um fluxo é uma unidade organizacional da plataforma que pode ser executada e compartilhada entre usuários. Pode ser agendada para automação automática, para execução automática, importada e exportada da plataforma. Dessa forma, encadear conjunto de dados e de receitas no fluxo. Então, unindo tudo aqui, a gente vai colocando, né? Dentro de uma receita,
forma um job a gente pode colocar do fluxo e tudo aqui se conversa. Em seguida, a gente tem um passo a mais, que seria os planos. Então, o plano possibilita a execução de uma sequência de tarefas discreta no Alteryx. Então, essas tarefas podem ser fluxos encadeados, né? Então, tenho vários fluxos, vou encadear em um plano. Esse plano também pode fazer requisições HTTP para outras plataformas, né? Então, posso chamar a API de outras plataformas e também gerenciar notificações, como a gente vai ver na demonstração, do tipo, o fluxo foi rodado com sucesso ou não. Bom, então a gente cria planos e, finalmente, fluxos e planos podem ser compartilhados entre usuários, agendados para execução automática e também importados e exportados da plataforma. Todo esse processo é realizado na interface do usuário, que é o que a gente vai ver hoje na demonstração. E, portanto, nessa interface de usuário, vai usar amostras. E isso porque, para grandes volumes de dados, carregar todas as linhas pode ser bem desastroso para o desktop, né, para o computador que a gente está usando. Né? Simplesmente é um problema de Big Data. E mesmo que o ambiente local lide bem, né, com esse grande volume de dados, realizar transformações torna-se uma tarefa bem difícil quando a gente está trazendo, né, dados, teras e teras de dados para o nosso computador, né? Então, imagine, mesmo que ele aguente a gente trazer tudo, a gente vai fazer um join lá e isso aí pode já ser bem desastroso, pode travar tudo e não vai ser uma experiência muito boa para a gente transformar os dados, né, preparar eles para as próximas fases. Então, na prática, sistemas que não suportam a amostragem de dados simplesmente vão se tornar o fator limitante na hora de preparar os dados e a Alteryx vai resolver essa limitação, realizando a amostragem. Então, quando a tabela é carregada pela primeira vez, a gente vai pegar primeiro uma amostra das primeiras linhas. Mas, a qualquer momento, a gente pode gerar uma nova amostra usando uma outra técnica de amostragem, como aleatória, a técnica filtrada, a técnica baseada em anomalias e também estratificada. Bom, quando chega a hora de executar o job, a plataforma então vai distribuir a carga de trabalho aos nós do cluster, onde o ambiente está rodando, e os resultados são retornados ao Designer Cloud para montagem final e exportação. Então, para amostragem e jobs considerados pequenos e médios, o Designer Cloud tem um ambiente chamado Trifecta Photon, que é um ambiente interno que executa em memória. Então, para amostragem e jobs pequenos e médios, a gente usa o Trifecta Photon. E para jobs considerados de alta escala, né, então a gente vai colocar o Trifecta nesse ambiente de cloud e o Designer Cloud vai integrar com esses ambientes e vai utilizar né, o Running Environment, que a gente chama, como o Spark, o Dataflow e o BigQuery para executar, para realizar a execução completa do dataset. Bom, último tópico agora, antes da demonstração, que é a essência da plataforma e também uma marca registrada do Alteryx Designer Cloud. É a transformação preditiva e que se refere-se ao conjunto de princípios de design e interface que formam os fundamentos da preparação de dados quando os usuários interagem com os dados. Bom, isso quer dizer, em outras palavras, baseada na seleção do usuário, a transformação preditiva vai guiar para um provável próximo passo. O usuário ele vai poder, então, aceitar e também editar nesse passo para refinar o que acabou de ser sugerido. E sempre que esse passo é selecionado ou modificado, uma prévia da transformação é mostrada. Então, isso aqui é realmente a principal funcionalidade do Designer Cloud. A gente vai ver isso aqui em ação na hora que a gente estiver fazendo uma demonstração simples. E é isso. Agora vamos para a demonstração, você aqui do PowerPoint. E o último passo é mostrar para vocês o que eu vou fazer. Então, basicamente, hoje eu vou pegar um arquivo Excel, que eu vou abrir aqui, como ele é, para vocês terem uma noção. Então, hoje, esse é o exemplo que eu trouxe para vocês. Eu tenho esse Excel, onde vocês podem ver que eu tenho... bom, basicamente, ele está bem ruim para fazer uma análise, assim, quando a gente quer... Ele está muito bom para ser enviado para usuários, né, de forma eles conseguirem ver, né, tenho todas as informações aqui de cabeçalho e tudo mais, mas para mim, que eu gosto de ver os dados na forma tabular, onde eu consigo filtrar bem, não está tão legal, e eu quero usar o Designer Cloud para me ajudar a preparar. Então, sim, só para mostrar. Então, eu vou usar esse arquivo de balancete de uma empresa fictícia, XYZ.
A tabela de dados vai precisar de preparação, antes dessa análise ser feita. Eu vou ter uma preparação com alvo, isso quer dizer que eu tenho já um arquivo de saída de referência, como eu tenho que chegar, então isso é muito bom quando a gente tem um analista e fala assim, ó, esse aqui é o arquivo do ano passado, segue aqui, porque o sistema, a preparação que você precisa fazer precisa seguir esse padrão aqui do que já tem do ano passado. Bom, eu vou mapear também só contas de 10 dígitos, né? Então, como vocês podem ver aqui no arquivo original, eu tenho o nome de todas as contas, porém as mais granulares, que é a que eu quero realmente fazer a análise, ela não tem nem o nome e nem a sigla reduzida para isso. Então, todos os outros que são agrupamentos, né? Então, contas que tem 6 dígitos, sei que é bancos de conta movimento, mas eu não tenho realmente uma granularidade dessas 10. E eu preciso trazer isso de uma outra tabela. Eu vou mostrar como faz isso também. Então, eu tenho um arquivo auxiliar, serve para isso. Vou mostrar como configura a saída dessa tabela preparada. Depois vamos ver como eu compartilho e faço os agendamentos. E, por fim, a governança, né? Como a gente deixa com que as pessoas entrem no Designer Cloud e como a gente controla o papel de usuário delas. Bom, beleza? Opa, deixa eu sair daqui e entrar aqui. Então, vocês podem ver agora eu estou aqui no meu Chrome, né, meu navegador favorito, e eu vou simplesmente entrar e logar na solução Designer Cloud Powered by Trifecta. Aqui em logar. Esperando alguns momentos, estava parado aqui nessa página aqui há muito tempo. Deixa eu só dar um refresh e logar de novo. E aí, beleza, eu vou dar um overview aqui de cada sessão. Então, aqui, tela introdutória, welcome page. Então, aqui é onde tenho todos as fontes, né, para eu aprender sobre documentação, de treinamento, certificações, um histórico do que eu fiz recentemente, né, então, o que eu rodei, o que eu tenho planejado para rodar, como foi a execução, completas e com sucesso. Tenho planos esquedulados, por exemplo, esse aqui de impostos, ele está esquedulado para rodar, consigo ver isso. Consigo ver meus fluxos, meus planos, e aqui à esquerda eu tenho a interação das minhas sessões. Então, vou uma a uma só explicando o que tem de forma mais básica em todas elas. Vou pular as duas primeiras, porque fluxo, planos é o que a gente vai ver com bastante detalhes na demonstração. Vou pular aqui direto para a biblioteca. Então, na biblioteca, basicamente, eu tenho todos os arquivos que eu subi, também minhas conexões com o banco de dados, né? Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui uma tabela mapeada, que é a que eu vou usar, mapeamento de contas, que está no SQL Server. E eu consigo dar um preview aqui nela, consigo usar, né? Então, consigo deletar esse dataset dessa referência, meu. Posso importar tabelas novas, posso usar referências, né? Então, aqui é onde eu tenho arquivos, é como se fosse uma pasta de stage do Designer Cloud, onde eu coloco arquivos, eu uso ele como referência. E também macros. Então, isso aqui também é bastante importante, porque eu consigo entrar na comunidade do Designer Cloud e pegar funções, né? Basicamente, caixinhas pretas, onde eu consigo usar isso para, por exemplo, identificar outliers a partir do desvio padrão. Consigo calcular o z-score também, então essas são duas macros que eu posso simplesmente chamar na hora que eu estou fazendo a minha receita para elas serem aplicadas sobre uma coluna, por exemplo, e identificar os outliers nesse caso. Bom, vou voltar aqui em All Data e vou clicar em Import Data só para vocês verem que tipo de dados que a gente pode trazer aqui para o Cloud Design. Então, aqui eu tenho as minhas conexões, então eu tenho Trifecta, que são os dados onde eu subi, tenho os arquivos disponíveis, SQL Server, então aqui está conectado com o meu SQL Server, com o meu SharePoint e com o Snowflake. Posso criar algumas novas conexões, e aí tem um monte de conexões aqui disponíveis, também, maioria cloud, né? Isso já é nativo, né? Como Amazon, S3, mas também tenho a opção de conectar para bancos de dados chamados on-premise, né? Então, como disse, SQL Server, tem o MongoDB, mas também o MongoDB Atlas também posso me conectar. Então, tem um monte aqui de conexões. Tem Snowflake, Teradata, e algumas que estão prontas, mas a gente tem que clicar. Ainda não estão totalmente prontas, mas se eu clicar aqui e estou interessado, alguém do Trifecta vai me notificar assim que esse conector estiver pronto
para uso. Mas, em geral, a gente tem bastante conexões já. As mais tradicionais, com certeza, já tem aqui nativa para a gente utilizar. Bom, assim que a gente traz dados, conecta, né, referencia aos meus bancos de dados. E agora, eu vou ter aqui as minhas conexões, né? Então, nesse caso, como eu estou no ambiente da AWS, posso me conectar com a minha conta da AWS. Tem uma ajuda aqui, dá um pop-upzinho. E então, aqui conexões, né? Então, a biblioteca, conexões, para assim que eu crio com meus bancos de dados. Eu vou ter aqui meu job history, então, tudo que aconteceu, tudo que eu fiz, como foi, qual foi o status, como que eles rodaram, os tipos de amostra que eu utilizei em cada processo, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz uma amostragem aleatória, aqui uma amostragem estratificada, assim por diante. E também todos as, as execuções de planos também. Então, quanto que durou, né? Como está executado. Então, vocês podem ver que aqui o planejamento de impostos, aqui nesse caso ele tem uma falha nesse dia, e aqui ele rodando todas as seguintes. Vou mostrar aqui a pouco. Então, aqui consigo ver meus schedules. Então, o TextPlan está programado para rodar toda segunda ao meio-dia. Então, está ativo. E consigo também. Aqui eu vou entrar depois, mas aqui é onde eu gerencio todo mundo, né? Então, onde eu vou ter meu console de administrador, onde eu vou mostrar daqui a pouco. Então, primeiro eu vou, então, criar um flow, um fluxo, vou mostrar toda a transformação preditiva aqui do Alteryx. Então, simplesmente venho aqui, vou criar um flow novo. E aí eu já tenho, né, meus 3 passos mais importantes para criar o flow. Então, primeiro, conectar com dados, depois criar uma receita para transformar os dados, e depois a gente exporta e salva esses dados em algum lugar que já é mostrado, né, naqueles bancos de dados, ou simplesmente salva o arquivo aqui na nuvem. Então, eu vou conectar com os dados. Nesse caso, eu vou trazer meu balancete que eu já subi, né, aquele Excel que eu subi aqui, e é esse aqui. Então, XLSX, né, na sheet, balance sheet XYZ, eu vou adicionar. Bom, adicionado, né, tenho referenciado que ele está na origem do trifecta, eu consigo clicar aqui nessa caixinha e ver um preview dos dados. Então, como a gente pode ver, ele está bem ruim na hora quando a gente está falando de base final, né? Então, eu como um analista financeiro, eu sei que isso aqui não vou poder usar, eu preciso dar uma arrumada e preparada nisso aqui. Bom, e aí, como eu vou arrumar? Basicamente, eu venho nas receitas, nesse caso eu vou até renomear aqui para receita, deixa claro o que a gente está fazendo, e aí eu vou começar a editar e fazer as preparações de dados. Clico em editar receita, os dados estão sendo colocados aqui, né, analisados, e a gente consegue ver já algumas boas funcionalidades aqui do Designer Cloud. Então, primeiro, a gente tem aqui histograma, qualidade de dados. Então, a gente vê que tem missing values, valores que não estão de acordo, né? Nesse caso, ele identificou como inteiro, mas ele está falando que tem valores que não são inteiros, né? Provavelmente esses 4 aqui. E aqui também, né, como a gente pode ver, a gente tem padrão brasileiro, e aqui nesse caso, né, o padrão que ele está tentando entender como o número é o padrão americano, então isso aqui também é algo que sofria bastante, assim, em qualquer projeto de BI, né, então essa mudança entre ser padrão brasileiro de números e padrão americano, né, nesse caso a gente vai padronizar para padrão americano. A gente tem o cabeçalho também aqui, e a gente queria usar isso aqui como nome de colunas, e a gente vai começar, então, tendo o nosso alvo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é usar aqui na barra de transformação um alvo. E esse alvo eu tenho um modelo de 2021. Né? Nesse caso, a base aqui também de 2021 é a mesma base, mas isso aqui é a base final aonde eu quero chegar. Vou escolher essa, então eu posso avisar meu analista, ó, segue o modelo de 2021 e manda bala. Ao escolher esse alvo, agora eu tenho conta, a reduzida, o nome, o período, né? Então, aqui, como eu sei que é 2021 repetido, então aparece uma vez. O saldo anterior, né? Um double, né? Decimal.
e aqui, e assim por diante. Vou fechar aqui por enquanto, só para a gente ver tudo. Tem o saldo anterior, débito, crédito, saldo atual. Então, ele vai fazer uma comparaçãozinha aqui entre como eu devo ter a minha base e o que eu tenho no momento, e ele faz ele cria um status aqui, né? Então, ele fala, não, tá, zero match aqui é zero match, tipo, tanto dados quanto nome de coluna, quanto tudo tá bem zoado. E a gente vai começar a transformar com base nesse modelo aqui. Então, primeiro, eu vou criar, né, mudar aqui o nome das colunas. E aí a gente entra na preparação, transformação preditiva, que é muito legal aqui do Designer Cloud. Simplesmente eu vou clicar aqui na linha 6, e aqui à direita, vocês vão ver que o motor de inteligência do Designer Cloud já vai me sugerir algumas coisas. Então, ao selecionar essa linha, ele já falou assim, você quer deletar? Você quer manter só essas linhas que você selecionou? Ou você quer converter essa linha 7 como o header, né, dessa base? É isso que eu quero, exatamente isso que eu quero. Eu clico, ele vai me dar uma prévia, tipo, o que vai acontecer. Você vê que aqui já deu um check ficou mais verdinho, quer dizer que eu já estou mais perto da minha base final. Eu clico em Add. E primeiro, eu tenho o primeiro passo da minha receita. Então, consigo ver aqui à direita como era, como ficou. Então, lembrando, né? Isso aqui é uma base pequena, né? Então, imagina se eu estivesse fazendo uma preparação de dados para Big Data aqui. Então, eu tenho uma amostra, isso é uma coisa que eu esqueci de mostrar, mas o Initial Data aqui, ele pegou primeiro as 433 linhas, que é as primeiras iniciais, mas se pensando assim em grandes volumes, eu consigo aqui mudar o tipo de amostragem que eu vou fazer para esse dataset, né? Então, para esse caso aqui, como é muito simples, vou deixar do jeito que está, mas aqui quero só mostrar para vocês que tenho aleatória, tenho baseadas em filtros, né, anomalia, certificada, cluster based, tem muitos uh, processos de coleta das amostras. Então, beleza. Vamos voltar aqui para a nossa receita. Então, primeiro, o header. Então, conta, reduzida, nome, e tá tudo ok por enquanto. Bom, próximo passo, eu preciso pegar o período, né? Então, eu noto aqui que o período é 2021, e a única informação que eu tenho do período está aqui, nessa linha aqui. Então, como que eu poderia, né? Eu preciso só pegar esse valor aqui, que eu sei que vai aparecer sempre no meu relatório. Então, simplesmente venho, seleciono 2021 e vejo que sugestão o designer, o Alteryx vai me dar. Basicamente, nessa sugestão, ele vai falar, você quer extrair dígitos de quatro dígitos, né, quatro números? Ou você quer extrair 2021? Nesse caso, tanto faz. Eu vou entrar nesse aqui, pegar dígitos de quatro números, vou editar e, nesse caso, né, como eu sei que aqui embaixo eu não vou ter dígitos de quatro números, vai dar tudo certo. Eu vou pegar em opções avançadas e, nesse caso, é isso mesmo. Não preciso das opções avançadas. Então, aqui eu tenho já uma prévia, o que vai acontecer, ele vai extrair esse valor de 2021, só um, então eu dou um OK. Bom, aqui, agora o segundo passo, eu preciso popular, né, toda essa coluna para chamar de período, então tudo aqui deve ser 2021. Então, nesse caso, o que eu vou fazer é clicar na coluna de saldo atual, que eu acabei de criar, vou clicar aqui no valores, né? Então, você vê que tem muitos nulos e apenas um 2021, mas o que me interessa é o 2021, então eu vou clicar nele. Então, clicando nele, o que eu tenho de sugestão? Eu tenho aqui uma função, deixa eu clicar aqui, cliquei, opa, deixa eu voltar aqui, eu clico na coluna de novo, vou clicar em 2021, e aí eu quero pegar simplesmente o valor de... Deixa eu tentar fazer isso aqui de novo, que não está me sugerindo o que eu gostaria. Então, eu vou clicar aqui em 2021, vou ver aqui em sugestão, onde também não é isso. Então, só um momento aqui. Eu vou clicar aqui. E aí, acho que sim. Deixa eu ver, já tenho extraído.
Esse é o passo que eu adicionei. Opa, adicionei de novo, então deixa eu só deletar aqui. Na coluna 2021. Bom, já que eu não tenho aqui a que eu quero, não sei por que não me sugeriu, que é a N, eu vou criar, então, uma coluna. Então, sobre esse saldo 21, eu quero um N, né, que seria retorno um exemplo do valor do grupo que eu tenho, e aí eu quero essa coluna aqui. Minha prévia. Então, aqui, era o que eu sugeria, né? Então, nesse caso, você viu que esperava que me sugerisse, mas nesse caso, não me sugeriu, mas assim, eu também tenho um controle total de usar um monte de fórmula que eu tenho aqui à minha disposição, mas muito provavelmente na próxima vez que eu utilizar essa mesma funcionalidade, eu vou conseguir que o designer me sugerisse. Muito provavelmente é porque eu limpei aqui o cache do meu navegador e ele deve ter tirado algumas coisas que eu já tinha planejado aqui. Putz, não tem problema. Então, primeiro, segundo, né? Então, agora já tenho aqui meu período. Então, o que eu preciso agora é pegar essa coluna, clicar nela e agora pegar uma sugestão de renomear, né? Você vê que aqui ele já até me sugeriu que eu renomeasse para o ano, mas nesse caso eu quero seguir o meu modelo, então eu vou chamar ele de período. Vou adicionar, dou um OK. Bom, próximo passo, agora que eu tenho minha coluna de período, né, toda populada com um ano, que eu preciso agora selecionar apenas as colunas que têm dígito 10, né, conta 10, porque é meu alvo de interesse para fazer essa análise. Então, para eu conseguir filtrar tudo que tem 10 aqui, né, contas de 10 dígitos, simplesmente eu venho, também vou usar o motor da transformação preditiva e aceitar aqui uma sugestão de extrair valores de dígito 10. Nesse caso aqui, ele vai criar uma coluna nova, mas eu tenho até uma sugestão um pouco melhor aqui, que é de manter as linhas. Então, eu quero manter linhas onde aqui ele já consegue ter uma prévia em verde, né? Todas as linhas que tiverem esse padrão. Então, não preciso entender muito bem o padrão, mas eu sei que ele vai manter todas as linhas que têm dígitos 10. Vou dar um add aqui. Esse, como vocês podem ver, né, a reduzida e o nome está tudo nulo, né? Então, eu vou precisar trazer isso de uma outra base auxiliar, mas já está, eu estou quase lá. Bom, próximo passo, reduzida, nome e essa coluna 5, como são todas nulos, eu vou trazer de outro lugar, eu posso simplesmente deletá-las. Então, vou segurar aqui o Ctrl, selecionar todas as colunas e ver que tipo de sugestão eu tenho do Alteryx Design. Nesse caso, vou aceitar essa aqui, de deletar colunas e adicionar esse passo. Então, mais um pouco. Pronto. E aí, próximo passo agora é trocar, né? Isso é uma tarefa que aqui no Excel é muito suscetível a erros, né? Quando a gente dá um find replace e dá um replace all aqui. Mas no Designer, como a gente faz? Basicamente, o que eu vou fazer é selecionar o ponto. E aí, na sugestão, eu tenho aqui o de replace delimitador, né? Então, na verdade, eu vou selecionar ponto por nada do saldo anterior e vou editar. Como eu sei que isso aqui vale para o saldo anterior, mas eu posso selecionar aqui várias colunas, eu sei que isso aqui também é aplicável para débito, o crédito, saldo atual. Então, para todas essas colunas que eu selecionei, ele vai fazer esse mesmo processo, onde vai pegar o ponto e trocar por nada. Feito isso, tenho o primeiro passo, e aí é só eu fazer de novamente. Agora, dessa vez, eu seleciono a vírgula e eu vou trocar vírgula. Nesse caso aqui, eu vou pegar essa, mas editar, porque eu preciso agora trocar minha vírgula pelo ponto. E esse passo também está pronto. Então, agora, aqui eu vejo, né, que está tudo como string, mas eu posso também vir, seleciono todas as colunas que eu preciso, venho aqui nos três pontinhos e mudo o tipo para decimal. Aqui, vocês podem ver que não deu muito certo, porque eu esqueci. Então, eu vou voltar aqui nesse passo anterior, né? Então, isso é bastante fácil. Eu venho e vi que eu não apliquei, né? Eu apliquei só no saldo anterior, mas eu posso simplesmente vir aqui, débito, crédito, saldo anterior. E esse eu vou fazer, esse é o processo que eu vou fazer. E aí, beleza. No saldo anterior, aqui
eu também esqueci. Tá, pronto. Agora eu tenho aqui meu saldo, e aí eu tenho aqui mismatch, porque aí eu preciso da minha reduzida e do nome e do período que está aqui. Então, tá fora de ordem. E, e agora eu vou trazer a minha base para trazer, né, os dados de reduzida e do nome. Então, para isso, eu vou usar aqui a minha barra de transformação, e dessa vez eu vou fazer um join. Então, eu vou clicar em join, trazer uma base que eu tenho aqui já pronta. Nesse caso, eu vou trazer uma base que está lá no meu SQL Server. Vou aceitar, vou ter uma prévia aqui, né? Então, basicamente, eu tenho o arquivo de onde ele veio, de onde eu coloquei, né? Que eu fiz um upload do Excel para o SQL Server, então só levei o nome do arquivo, eu tenho a conta, a reduzida e o nome na forma mais granular aqui possível. E é isso que eu preciso. Vou aceitar. E aí, a ação de join, que acaba sendo muito complexa, nesse caso aqui acaba sendo bem simples, né? Então, aqui, uma vez que eu já selecionei as duas tabelas, o designer já me sugeriu, né, com 100% de match, a chave de relacionamento entre as duas tabelas. Ele falou, não, use a conta, porque a conta ela é muito boa, ela está 100% match, né, nesse caso. E ele também explica os tipos de join. Então, se eu usar o inner, quer dizer que on só as linhas onde tem o match, né, entre as duas tabelas vão permanecer no meu modelo. Se eu usar o right, quer dizer que a tabela que eu trouxe, né, aqui, que está em verde, é a que vai ficar, né, quando tiver um relacionamento, e vou manter só as da direita. O left, né, então nesse caso, como eu tenho meus dados na esquerda, aqui em vermelho, e se eu trouxer algo à direita, eu vou manter, né, também os dados da esquerda que não tiveram relacionamento, o outer e o cross. Então, aqui está bem explicado. No caso aqui, eu vou usar o left, por boa prática mesmo. Bom, aqui eu posso mudar a chave de relacionamento, mas nesse caso aqui, como está boa, eu vou aceitar. Clico em next, e aí eu monto a minha tabela. Nesse caso, como eu tenho as chaves à esquerda e à direita, né, da que eu tinha, tudo que estava em vermelho é a tabela corrente, e a verde é tudo que eu vou trazer de novo. Nesse caso, como as duas são chaves, eu posso tirar, porque é uma redundante, e da tabela nova eu vou trazer, então, o campo de reduzida e o de nome. Então, aqui eu tenho a minha prévia de como vai ficar, como era, né, tudo que está em amarelo, e em verde aqui, tudo que eu vou trazer, como vai ser a prévia. Aceitando o resultado, vou dar uma revisada e vou adicionar isso à receita. E estamos quase lá. Bom, aí agora a gente vê aqui que temos tudo que a gente precisa e a gente só precisa organizar aqui para seguir esse modelo. Então, basicamente, reduzida, nome, período. Então, vou levar o reduzida e nome, vou mover eles para depois da conta. Então, aqui, vamos ver a prévia só para dar uma checada. Então, ok, dá um match aqui 100%. Adicione esse passo. Bom, período também, eu vou levar ele para depois da coluna nome. E o resto parece ok. Mas, como eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser criterioso, vocês podem ver, né, ele já acusa, né? Então, ó, o período que tinha que ser, o que o sistema espera, né, é que seja string. E aqui está como datetime. Então, aqui, só para manter o padrão, vou mandar string também. E débito e crédito, você vê que ele é sensível nessa questão, né? Às vezes, alguns sistemas não aceitam, por exemplo, o SQL Server, né, ele não vai aceitar uma coluna com nome, com acentos e tal. Então, nesse caso, eu vou só renomear, só para manter o mesmo padrão. Então, eu clico aqui na coluna e simplesmente vou tirar os acentos só para manter aqui o alvo como definido. Crédito também. Clico, edito e eu vou tirar aqui o acento. Então, está pronto a minha tabela. Deixa eu deixar aqui a receita. Eu tenho como ela deveria ser, está batendo 100% e estou pronto para mover, para criar esse job para rodar isso aqui e agendar isso aqui do lado. Então, vou voltar aqui a meu workflow, né? Então, aqui eu posso criar em run e ver como vai funcionar, mas como eu já tenho uma prévia aqui, eu já sei que está tudo certo, eu vou
passar agora, vou só reorganizar aqui a receita, o dataset. Então, vocês podem ver aqui, o dataset, ele veio do Trifecta, o mapeamento, né, de contas, ele veio do SQL Server, tudo aqui tem um passo a passo da receita, e o próximo passo agora é salvar esse meu resultado. E como eu posso rodar? Salvar. Basicamente, vou aqui entrar nas configurações e vou editar. Bom, e aí eu escolho o meu ambiente, né? Nesse caso, como eu estou aqui, eu posso usar um Spark, né? Mas como eu sei que é um processo bem pequeno, eu vou usar o próprio Trifecta Phantom, né? Que é o melhor para esse caso. Não vai gerar custos. Nesse caso aqui, eu também defino o tipo de arquivo que eu vou gerar. Nesse caso aqui, por padrão, ele está como CSV. Eu vou editar para mostrar onde eu posso gerar esses dados, né? Então, que tipo de arquivos? Pode ser Avro, JSON, Hyper. Aqui, defino o que vai acontecer, né? Se eu vou criar um arquivo toda vez que eu rodar esse processo, ou se eu vou dar um replace. Nesse caso aqui, eu quero dar um replace. Defino tipo de compressão também, né? Então, aqui é com algumas coisas mais técnicas, não entrar tanto em detalhes, mas o legal é que eu também posso, em vez de salvar no CSV, salvar de novo no meu SharePoint, no meu Snowflake, e também, aqui nesse caso, aqui, vou mostrar de novo, e nesse caso aqui são só as opções onde eu posso publicar a minha tabela final. Então, nesse caso, eu posso jogar esse resultado para o SharePoint, posso jogar esse resultado para o Oracle, para o Postgre, para Snowflake, porque vocês podem ver que a lista aqui diminui, né? Então, quer dizer que tem muito mais lista de lugares que eu posso ler os dados das tabelas e um pouco menos lugares onde eu posso publicar o meu resultado final, mas vocês podem ver também, todas as tradicionais e clássicas estão aqui disponíveis para a gente fazer a publicação desses resultados. Dou um update, aceito. Então, nesse caso aqui, eu vou criar um CSV na minha biblioteca. E aí, próximo passo agora é compartilhar. Então, aqui eu tenho pronto o meu workflow. Eu posso simplesmente nomear, pronto, coloco alguma descrição. E aí, próximo passo é pegar os usuários. Então, eu posso compartilhar esse workflow para rodar, ou simplesmente schedular também. Então, eu venho aqui, schedulo, de acordo com um horário, a frequência, né? Se eu quero toda hora, daily, weekly, então, dias da semana que eu quero que rode, e o horário também. Bom, rodando isso, eu tenho aqui ele pronto, e eu posso, de novo, compartilhar, eu posso também exportar, né? Então, caso eu queira mandar, né, esse arquivo para um outro Trifecta, ou simplesmente ter, né, esse processo salvo, eu tenho aqui essa opção. Bom, o próximo passo, eu tenho um fluxo, e aí eu vou mostrar para vocês como eu coloco tudo isso, como funciona esses fluxos dentro de um plano. Então, como eu disse, plano, aqui eu vou mostrar um já pronto. Vou mostrar esse aqui primeiro, que é o que eu tenho rodando toda segunda. Eu tenho um encadeamento de dois fluxos, né? Então, o primeiro, eu leio, extraio dados, faço a transformação, e o segundo, eu sumarizo, para depois eu postar uma mensagem no Slack com sucesso ou falha desse plano. No caso do que a gente acabou de fazer, do Balancete Y, eu também fiz a mesma coisa, e aí eu tenho, toda vez que eu rodo, isso aqui vou rodar aqui, porque acho que vai rapidinho, eu vou ter, deixa eu abrir aqui meu Slack, pra vocês verem como isso funciona. Vou dar aqui alguns instantes. Ver se vai ser um sucesso ou uma falha. Eu acho que não deveria ter rodado. Acho que mais ou menos um minuto. Quando ele está rodando. E aí, lembrando, né, quando eu estou rodando isso aqui, se eu estou falando de Big Data, isso aqui estaria rodando já
sobre o dataset inteiro, não só a minha amostra. Acho que vou só mostrar aqui como é o estado final, né, de acordo com meus testes. Rodou. Então, aqui, quando isso termina, eu recebo aqui no meu Slack balancete XYZ executado com sucesso. Né? Então, demorou um pouquinho mais de um minuto aqui para rodar. Bom, esses são os planos. E, para finalizar, o que falta, né? Uma coisa também, deixa eu mostrar isso aqui, é legal. O que eu posso fazer em relação a planos? Né? Então, eu vou voltar aqui em planos e vou aqui no balancete e vou criar aqui um novo, só para mostrar aqui que outro tipo de passo a gente pode fazer. Então, no sucesso ou em falha, eu posso simplesmente rodar um outro workflow, né? Um workflow que avise que deu falha, por exemplo, que atue em outra base, né? Que vá buscar uma atualização. Ou eu posso fazer uma chamada, uma requisição HTTP. Então, nesse caso, posso criar, né, qualquer requisição para alguma outra API, né? Então, é o Trifecta chamando uma API para executar, talvez, sei lá, um Outlook Server, coisa assim. E também postar no Slack. São as opções aqui do plano, cada atividade de Slack. E, por fim, vou entrar aqui como a gente administra, né, esse ambiente. Então, aqui você vai ver que eu tenho um pouco de usuários, né, apenas eu, Fernando, e eu controlo com roles, né, papéis. Então, é o que eu defino com que privilégio cada pessoa vai ter. Então, nesse caso, tem alguns que são por default, né, então criar flows, fazer conexão com bancos e criar planos, mas aqui eu criei alguns customizados. Então, nesse caso, eu vou ter uma pessoa que só vai cuidar de conexões, então, essencialmente, a pessoa de TI, ela pode vir, criar, editar, e ela vai fazer toda a curadoria de conexões. Opa! Uma pessoa que só vai encadear fluxos, e também uma que é administradora do Workspace. Então, vai ter todos os privilégios. Nesse caso aqui, também posso envolver meus planos, né, o tipo de conta, o que eu tenho usado, né, então isso aqui é importante monitorar, às vezes quando a gente está falando de Big Data, né, eu vou mandar o processamento lá para o Spark, eu vou mandar para o Dataflow, né, assim eu tenho esse controle. Algumas configurações de ambientes e também eu consigo conectar a minha API de OAuth 2, né, fazer essa autenticação. Bom, além disso, para finalizar, aqui eu tenho a chamada de suporte, né? Então, caso aqui tenha alguma dúvidas, né, eu vou ter toda a minha links de ajudas e também mais fontes, né, de conhecimento, API, documentação da API, como eu conecto nela aqui, como eu disse também, treinamentos e certificações, e assim por diante. Só para vocês verem. E, basicamente isso. Vocês podem ver que o Designer Cloud, ele é bem simples de ser usado, né? Então, vou lembrar, né? Se a gente quisesse fazer essa transformação daquele balancete XYZ, tanto no Excel, ou mesmo em outras ferramentas assim, de transformação de dados, seria um pouquinho mais difícil do que a gente teve aqui. Eu acho que a gente precisa se acostumar um pouco, né, com todas as funcionalidades que tem, né? Como vocês podem ver lá na receita e na transformação, eu não pude passar por todas as transformações de dados e por todas as fórmulas que existem lá, as funções disponíveis, mas diria que cada vez que você usa mais essa inteligência, né, essa preparação de dados, mais você vai ser sugerido com novas transformações. E isso é todo o core do Alteryx Designer Cloud. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar. Acho que tem mais 10 minutos, caso tenha alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, eu espero que tenha ficado tudo claro. Não vejo nenhuma pergunta. Certamente, se vocês tiverem alguma, por favor, entre em contato conosco, né? Estou dando meu e-mail para estes e-mails que a gente pode ajudar. E qualquer dúvida também pode me enviar mensagens. A gente conversa sobre o Designer Cloud. Então, espero que tenha ficado claro. E a gente se vê numa próxima. Então, até mais, pessoal.